O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu que vai trabalhar para aumentar o número de penas de morte no país. Através das redes sociais, o republicano afirmou que vai ordenar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a buscar o máximo de penas de morte durante a sua gestão. O presidente americano Donald Trump afirmou que a técnica de afogamento e outros métodos de interrogatório de prisioneiros vistos como tortura e proibidos por lei funcionam perfeitamente. Tudo vai ser desmascarado, como vocês nunca tinham ouvido uma mensagem como essa, porque o tempo chegou para dar esta mensagem como vocês ouviram. Mesmo tendo leis no Brasil para prender o pregador, como dar uma mensagem como essa, prisão de 5 anos, mas nem demônios, nem homens ímpios vai impedir esta pregação. Porque quando eles prenderem um, se converterão 100. E quando eles matarem um pelas falsas liberdades religiosas, essas leis que estão no Estado, se converterão 3.000 ou 5.000. E essa obra que começou de denunciar a queda das igrejas não vai mais parar. Porque se prenderem um, se converte 100. E se matarem um, se converte 5.000. Para fazer a mesma obra, a mesma pregação que vocês ouviram nesta manhã. Esta pregação não é impulso humano. Essa pregação o Senhor me ungiu com o seu espírito, do espírito e virtude de Elias e de João Batista, para dar o aviso da queda das igrejas, que todas as igrejas se tornaram moradas de demônio. Bom dia, que a paz de Cristo esteja com todos nesta manhã. Nesta manhã venho trazer as boas novas de salvação. O tema desta manhã, vou falar sobre a imagem da besta. Vai ser o tema desta manhã. A imagem da besta. A profecia que Deus o revelou. Apocalipse capítulo 13. Verso 14 e o verso 15. Quero lembrar a você, a todos vocês, que o Cordeiro, que é Cristo, ele vai batalhar contra a besta e contra o falso profeta e contra a imagem da besta. E esta placa que você está vendo, Elias Joanã, é a segunda pessoa de Cristo. É a pessoa que Cristo vai incorporar nesses últimos dias para poder batalhar contra a besta e a sua imagem. Com a sua primeira pessoa, ele estará no céu, com suas mãos feridas, com seus pés feridos, com o seu lado ferido e com a sua fronte ferida, o que aconteceu quando puseram a coroa de espinho na sua cabeça. Ele ressuscitou
no terceiro dia. Ele está glorificado. Ele está à direita do Pai no santuário celestial. Porém, as marcas da sua crucificação permanecem e permanecerá para todo o sempre. E é ali que está o segredo do esconderijo da sua força. Com a sua primeira pessoa, ele, nesses últimos dias, antes da sua segunda vinda, ele permanece no santuário do céu. Mas, porém, ele vai incorporar, porque ele é Deus, e quem tem o poder de incorporar é somente Deus. E ele vai incorporar no corpo de um homem aqui na terra, e este homem é Elias Joanã. Quando ele estiver incorporado na terra, então ele, com seu corpo na terra, estará sendo a segunda pessoa de Cristo. A incorporação de Cristo para batalhar contra a besta e a sua. E como eu disse, o tema desta manhã é sobre a imagem da besta. Cristo batalhará contra a besta e o falso profeta. A espada que sai da boca de Cristo, como está descrita em Apocalipse capítulo 19, é porque ele bramará como leão nas pregações que ele fará, avisando o engano da besta e da imagem da besta, e revelando o que é o sinal da besta para a humanidade, para que a humanidade toma posição correta de que lado estará nesse último conflito. O que é a imagem da besta? A palavra imagem, em outras palavras, representa cópia. Cópia de quê? Uma cópia da besta. A imagem da besta é uma cópia da besta. Que besta? De Apocalipse capítulo 13. Que matou o povo de Deus 1260 anos. Da supremacia que ela teve do ano 538 até o ano de 1798. Que supremacia foi essa? Conhecida como supremacia papal. O império da Igreja Católica dominando o Estado, com suas leis no poder civil, e quem não aceitava as doutrinas da Igreja Católica na Idade Média eram torturados, condenados à morte. O registro registra que a Igreja Católica na Idade Média matou mais de 100 milhões de protestantes. Que protestantes? Cristãos, crentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso foi a besta. O sistema da Igreja Católica. Aquele homem chamado que quer ser pai. Porque a palavra pai, a palavra papa representa pai. E a palavra pai representa Deus. O líder da Igreja Católica quer ser Deus, mas ele é a besta. A besta de Apocalipse, capítulo 13. E o que é a imagem da besta? É uma cópia que tudo o que a Igreja Católica fez no passado, uma cópia dela se repetirá agora nos últimos dias. E quem fará isso? A Bíblia diz que é os Estados Unidos
da América do Norte. Os protestantes apostatados, ou seja, os crentes que se diz evangélico, mas são apostatados, farão a mesma obra da Igreja Católica, os crentes apostatados com apostasia. A imagem da besta é o protestantes apostatados, unidos com o Estado, unido com o poder civil, para a mesma obra assassina que a Igreja Católica fez no passado. Agora é a vez dos crentes, a vez das igrejas caídas, as igrejas evangélicas dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo inteiro. Mas como é que essas igrejas vai fazer isso? Houve o concílio do Vaticano II no ano 1962. Nesse concílio, a besta, o líder da Igreja Católica, chamou todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas protestantes. Venha para cá, igreja, para esse concílio. Elas foram correndo para os braços da besta. Nesse concílio, foi também até a igreja da profecia. Qual é? A igreja adventista do sétimo dia também foi. A associação da igreja, a associação geral, enviou 2 pastores da igreja adventista para o concílio do Vaticano II. Mas eles não foram sem presente para a besta, não. Foi levando para a besta, para o líder da Igreja Católica, 2 medalhas de ouro, para que a besta ficasse mais rica. A besta ficou muito feliz com a Igreja Adventista do sétimo dia. Abençoou os 2 pastores enviados por ela e deu o encargo para ela, o encargo de Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Esse departamento, a frase Assuntos Públicos, é a parte do Estado. E a frase liberdade religiosa é a parte da igreja. Estado e igreja juntos. E a Igreja Católica colocou a Igreja Adventista na ONU no ano 2003 com esse departamento, para promover esse departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa, a qual é a falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta, essa falsa liberdade religiosa. Quando uma pessoa, se tem alguém aqui que trabalha no governo, é funcionário público, e no caso tem um departamento de assuntos públicos dentro da igreja, mostra que a igreja se tornou uma funcionária pública do governo, ou seja, uma união da igreja com o Estado. Foi assim que as igrejas se uniram com o Estado pelo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. E desde a ONU
para a Casa Branca. E para a Casa Branca, para todos os países, a Igreja Adventista vem fazendo leis no poder civil, leis em relação à liberdade religiosa, a qual é a falsa liberdade religiosa. E é desta maneira que a igreja assassina do futuro não é mais a igreja católica, a qual foi assassina do passado. Quem será a igreja assassina do futuro? Será o protestantismo apostatado. E qual é essa principal igreja do protestantismo apostatado? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela que está na cadeira da ONU, ela que está na Casa Branca, na ONU, com o pastor Ganônio Diop, promovendo esse diabólico departamento chamado de Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Na Casa Branca é o pastor Bill Knott. E, portanto, a profecia de Apocalipse, capítulo 13, verso 14 e verso 15, fala que nos últimos dias a imagem da besta matará o povo de Deus através do Estado. E todo o sangue que será derramado do povo de Deus nesses últimos dias, agora cairá sobre a cabeça da liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Católica, a qual essa que você está vendo aqui, ó. Essa igreja aqui é uma das milhões que foram construídas através do sangue dos santos. Porque esta igreja está até então com seus edifícios nas praças, como vocês estão contemplando, foi a custa do sangue dos mártires, do povo de Deus, que erigiu os seus templos nas praças de todas as cidades do mundo. Ela está embriagada, esta igreja aqui, ela se embriagou na Idade Média com o sangue dos santos. Ela já está embriagada. E a próxima igreja que se embriagará com o sangue dos santos serão os templos adventistas do sétimo dia. E vai acompanhar, junto com os templos adventistas, acompanha também essa embriaguez, a igreja dos mosmos, que também promove a falsa liberdade religiosa, a qual a igreja adventista está na ONU, controlando todas as igrejas. Também envolve também essa embriaguez com o sangue dos santos. Agora, nos últimos dias, a igreja batista, luterana, presbiteriana, Assembleia de Deus, Universal, Deus é amor, quadrangular, todos os protestantes estão promovendo essa falsa liberdade religiosa, a qual é a união das igrejas com o Estado. Estados Unidos será o líder desta imagem da besta. É uma imagem, a primeira besta. O que as igrejas vão fazer? Matar o povo de Deus através das leis falsas de liberdade religiosa. É uma imagem ao catolicismo, a besta. Na verdade, é a supremacia papal 2. É o retorno do papado, o retorno da besta que sobe do abismo. O escritório de fé dos protestantes na Casa Branca, todas as igrejas unidas com Donald Trump, é o retorno
da supremacia papal. É a supremacia papal. 2, ou seja, volta da besta. A besta ganhou, começou com seu poder, começou no ano 1929, quando a França devolveu, no contrato de Latrão, um território para a besta, o qual se tornou o território Vaticano, o menor país do mundo mais independente. Então a besta, neste período, a sua ferida começou a ser sarada. A ferida da Igreja Católica, que ela recebeu no ano 1798, quando o general Bonaparte prendeu a besta e o mesmo morreu na cadeia. Começou a ser sarada essa ferida no Tratado de Latrão, no ano 1929, quando a Igreja Católica ganhou o Vaticano para ser o menor país do mundo, mas está sendo o mais poderoso do mundo. Quem está controlando os Estados Unidos é o Vaticano. Donald Trump é um jesuíta da diabólica ordem da Igreja Católica, ordem jesuíta, que está infiltrado no governo americano. A falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo, ao passo que todo o sangue dos mártires que o Estado vai matar nos últimos dias, através dessas leis falsas de liberdade religiosa, cai sobre a cabeça da liderança rejeitada da Igreja Adventista. Mas, todavia, quem está por trás da Igreja Adventista é os diabólicos jesuítas da Igreja Católica, a qual Francisco é um dos diabólicos jesuítas da Igreja Católica. Este homem chamado de Papa, mas ele não é Papa, ele é a besta. Ele é um dos diabólicos jesuítas da Igreja Católica. Vão matar o povo de Deus pelas leis que as igrejas puseram no Estado, as leis de liberdade religiosa, mas na verdade é a perseguição disfarçada com o nome de liberdade religiosa. Vão matar o povo de Deus. Mataram meus irmãos na Idade Média. Meus irmãos foram torturados. A diabólica Inquisição da Igreja Católica arrancava as unhas dos meus irmãos, cortava os meus irmãos com serrote no meio. Eram muitas torturas. E os meus irmãos morreram como se fossem monstros. E agora meus irmãos do futuro, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, e que prega o aviso da queda das igrejas, que todas as igrejas estão sendo moradas de demônio pela falsa liberdade religiosa, eles também serão mortos, muitos deles, agora não é pela Inquisição da Igreja Católica, pois esta mudou de nome. Agora é pelo tribunal chamado Fórum Regional de Liberdade Religiosa. O Estado e a Igreja vão acusar os pregadores de intolerância religiosa por desmascarar o que a Igreja Católica fez,
por desmascarar o que as igrejas protestantes estão fazendo, unida com o Estado, por desmascarar que as igrejas protestantes se tornaram moradas de demônio, se uniram com o espiritismo para promover essa falsa liberdade religiosa. Então, o Estado e a igreja acusarão os pregadores que já está dando agora, como vocês estão ouvindo, acusarão de intolerantes religiosos e de racismo religioso. Aí, assim como a população enganada pela Igreja Católica na Idade Média matou os meus irmãos chamando de herege, e todo mundo achava certo, e todo mundo agora também já está achando certo. Já está achando que a pregação, como Cristo pregava, ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus, está achando que é intolerância religiosa. Já estão achando certo esta última geração, a pregação que João Batista pregava, raça de víbora, raça de serpente, arrependai-vos. A geração de hoje, que o que o João Batista falava é intolerância religiosa. E o espírito dos profetas que estão nos pregadores de agora, então eles vão achar certo o Estado e a igreja pelas leis falsas que está no Ministério Público Federal, dizendo que a liberdade religiosa, no começo, multa. Depois, como já está, 5 anos de aprisionamento. E depois, vão acusar eles. Olha, esses pregadores, eles estão contra os direitos humanos. Então, eles devem morrer. É assim que as igrejas evangélicas vão ser culpadas do sangue do povo de Deus, porque foram elas que colocaram essas leis que estão hoje no Brasil, nos Estados Unidos e em todos os países, essas leis falsas de liberdade religiosa. E a principal igreja assassina do futuro será a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque é ela que, assentada na cadeira da ONU, fez com que todas as igrejas pusseram essas leis no Estado e no Ministério Público Federal. A imagem da besta começou. O governo de Donald Trump é o governo da imagem da besta. Ele está dando vida ao papado, à besta. Ele está fazendo com que o mundo, os seus habitantes, adoram o papado, a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E toda a terra está se maravilhando após a besta, após o líder da Igreja Católica, Francisco. Todas as igrejas, pela falsa liberdade religiosa. Os muçulmanos já passaram a guardar o domingo. Israel também. A Igreja Adventista também já estão fazendo culto no domingo de manhã. Começando pela São Paulo, pela Igreja Central, para não espantar a membresia das cidades pequenas. E depois todas também estarão fazendo culto no domingo de manhã, em homenagem à besta, à Igreja Católica. Fazer culto no domingo de manhã para os adventistas é receber o selo da besta na mão. E para as igrejas que acreditam que o domingo é o dia do Senhor, é receber o sinal da besta na testa. A testa simboliza a mente. Na mão direita, representando o trabalho, mostrando que a Igreja Adventista não crê que o domingo é o dia do Senhor, mas para obedecer às leis do trabalho, que é a lei dominical, para as nações guardar o domingo, ela já começou a fazer culto no domingo de manhã. É isso, receber
selo da besta na mão direita. São aqueles que mesmo sem crer que o domingo é o dia do Senhor, pois na verdade não é mesmo, o domingo é o sinal da besta, mas mesmo assim, faz culto no domingo de manhã, para estar de conformidade com o Estado, de conformidade com as igrejas católicas e pentecostais. Isso é receber o sinal da besta na mão direita. Tudo vai ser desmascarado, como vocês nunca tinham ouvido uma mensagem como essa, porque o tempo chegou para dar esta mensagem como vocês ouviram. Mesmo tendo leis no Brasil para prender o pregador, como dar uma mensagem como essa, prisão de 5 anos, mas nem demônios, nem homens ímpios vai impedir esta pregação, porque quando eles prenderem um, se converterão 100. E quando eles matarem um pelas falsas liberdades religiosas, essas leis que estão no Estado, se converterão 3.000 ou 5.000. E essa obra que começou de denunciar a queda das igrejas não vai mais parar. Porque se prenderem um, se converte 100. E se matarem um, se converte 5.000. Para fazer a mesma obra, a mesma pregação que vocês ouviram nesta manhã. Esta pregação não é impulso humano. Essa pregação o Senhor me ungiu com o seu espírito, do espírito e virtude de Elias e de João Batista, para dar o aviso da queda das igrejas, que todas as igrejas se tornaram moradas de demônio pela a falsa liberdade religiosa. Ela se uniu com o Estado pelas leis falsas de liberdade religiosa. Elas se tornaram moradas de demônio pela falsa liberdade religiosa. Entrou o espiritismo dentro das igrejas. Os pastores são homens afeminados que pregam no púlpito das igrejas. E os membros dizem, amém, também participa do mesmo pecado e também participarão das mesmas pragas que essas igrejas receberão. Das mesmas pragas. A mensagem de Deus, se você está na católica, se você está na adventista do sétimo dia, se você está na Assembleia de Deus, se você está em qualquer igreja, a mensagem de Deus é, se você ser povo de Deus, sai dela, povo meu. Se você não é povo de Deus, você não vai sair, porque a mensagem é para o povo de Deus. O convite é para o povo de Deus, não é para aqueles que estão gostando da apostasia e das imundícias que está dentro dessas igrejas. O convite para você se une com este ministério, o quarto anjo, não é para você que é mudando dentro das igrejas, a não ser que você se arrependa. Não é para você que é afeminado dentro dessas igrejas, a não ser que você se arrependa. Não é para você que é maçom dentro da igreja adventista, dentro da igreja Assembleia. Não é para você, a não ser que você se arrependa. A mensagem é para aqueles que estão sendo povo de Deus, enganados dessas igrejas, pensando que essas igrejas é de Deus e na hora é do diabo, é morada de demônio. Você dentro das igrejas, você não está adorando a Deus. Você está, a partir de agora, você que é sincero, você que está nas igrejas, fica sabendo que o culto das igrejas não sobe mais para o santuário do céu, aonde Cristo está com sua mão ferida, com seu sangue, perante os 10 mandamentos, fazendo intercessão. Chegou o tempo de você sair das igrejas e se unir com este ministério. Este ministério é a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Nós seremos mortos pelos nossos próprios irmãos, porque eles nos traíram. Está promovendo a falsa liberdade religiosa na ONU e na Casa Branca.
O perigoso não é católico que esteja presente aqui nesse momento, não. O perigoso são os adventistas apostatados, porque é eles que estão com o poder da lei da sua mão. E perseguir, no início multar, depois prender, como já é 5 anos de cadeia, e depois matar os piores inimigos dos guardadores do sábado. Não será o católico, não será o pentecostal, mas os adventistas apostatados que estão promovendo a falsa liberdade religiosa que se uniu com o Estado e com a Igreja Católica. Quem matou a Cristo não foi os pagãos. Quem matou a Cristo não foi os pagãos, foi os seus próprios irmãos. Assim acontecerá conosco agora. Quem está fazendo a perseguição, as leis que estão no Estado, no Ministério Público Federal, quem colocou foi a nossa própria igreja. Ela nos traiu. E agora estou aqui para denunciar essa traição, que a igreja assassina do futuro é a igreja adventista do 7º dia. Então você tem que sair dos templos adventistas, que ela é a nova prostituta do futuro, a nova igreja assassina do futuro, os templos adventistas. Que Deus salve o seu povo, e que a mensagem não será silenciada, será pregada, como já está pregando, no espírito e virtude de Elias e de João Batista. Que os 144 mil, louvado seja Deus, virão nesse mesmo espírito que eu estou falando. Os 144 mil receberão o espírito que Deus pôs em mim. Eles também o receberão de mim, como está na profecia, o refrigério pela presença do Senhor. Louvado seja Deus. Não estou falando por impulso humano, estou falando pelo Espírito de Cristo, e o mesmo Espírito de Cristo que habita em mim. Os 144 mil líderes virão, porque Cristo incorporado no meu corpo chamarão um a um os 144 mil e dará o mesmo Espírito dele para os 144 mil. Esta obra é só a sombra, porque a mensagem poderosa, bramando como leão, iniciará no dia 10 de junho de 2025, quando Cristo incorporar no meu corpo. Então Ele mesmo bramará como leão. Amém e amém. Saúdo a todos os irmãos com a paz de Cristo. Venho nesta manhã partilhar ou apelar à razão dos irmãos mais uma vez aos eventos proféticos que se estão desenrolando-se. Queridos irmãos, eu tenho me alegrado bastante com o avizinhar do dia 10 de junho de 2025, data em que o Senhor Jesus irá incorporar em seu servo, em Elias Joanás, para batalhar contra a besta e a sua imagem. Queridos, em parte tenho me entristecido quando me deparo com um texto, com um vídeo de alguns pastores adventistas do 7º dia a afirmar que a irmã Deuseline não foi reconhecida pela Conferência Geral como sendo profetisa. Irmãos, eu sugiro aos nossos irmãos e pastores adventistas do 7º dia que pelo menos olhem para os nobres bereanos em Atos capítulo 17 e dela tirar o exemplo que os nobres bereanos não refutavam a mensagem, muito menos aceitavam a mensagem, sem antes confirmar pela palavra do Senhor se realmente esta mensagem é divina ou então não. Queridos,
A rejeição dos pastores adventistas do sétimo dia dá-se por cumprimento da profecia dada pela irmã White no livro Eventos Finais com o tema O Alto Clamor, que diz o seguinte: nas igrejas adventistas do sétimo dia deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se tenham humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir. Então é profético, queridos irmãos. Amados irmãos e irmãs, é profético a rejeição da Igreja Adventista do sétimo dia. As revelações que o Senhor tem dado à irmã Deuseline Souza. É profético, queridos irmãos. Mas, queridos irmãos, quero mais uma vez apelar à razão dos irmãos a examinarmos cuidadosamente as duas linhagens, as duas tribos em que Cristo é apresentado com o título de leão. Sabemos muito bem que unicamente Cristo recebe o título de leão dentro da palavra do Senhor. E em Gênesis 49 nós temos Judá é um leão, leãozinho. Da presa subiste, filho meu, diz o patriarca Jacó. Judá subiu da presa na linhagem, mostrando assim que na linhagem de Judá, Cristo viria e Cristo morreria. E sabemos muito bem que a morte é uma prisão. Cristo ressuscita no terceiro dia, subindo da presa, cumprindo a profecia. Temos também em Gênesis 49, no versículo 16, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Em tempo de restauração de Israel espalhado, no tempo do ajuntamento, os 144.000, Dan aparece como o líder dos 144.000 para julgar os 144.000, cumprindo assim a profecia de Gênesis 49, versículo 16. Então, queridos irmãos, em Apocalipse 10, nós temos os 7 trovões a proferirem algumas palavras que João não devia escrever e que nenhum teólogo ao longo do tempo conseguiu decifrar o que os 7 trovões proferiram. Guardando assim para os últimos dias, o Senhor deu a revelação à irmã Deuseline Souza que Cristo iria incorporar no corpo de um homem em tempo de coronavírus para a realização da sua grande e a última obra. E assim Cristo será o Elias, o prometido para converter corações dos pais aos filhos. Cristo incorporado em Elias Joanás será o Elias prometido e enviado para converter o coração dos pais e os filhos, e será o cumprimento de Isaías, onde Cristo irá falar por meio de lábios gaguejantes. Mas aí diz, este é o refrigério. A mensagem da incorporação nunca se ouviu e jamais se ouvirá. Que Cristo irá incorporar. Esta é a mensagem do refrigério. Este é o descanso pela presença do Senhor. Mas a profecia vai mais além. Mas não quiseram ouvir. Então eu oro pelo irmão para que o irmão receba a colírio de Cristo e reconheça a mensagem. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.